Jeremias, capítulo 49. Sobrevirão juízo e destruição sobre o povo de Amon, de Edom, de Quedar, de Azor e de Elão, contra os filhos de Amon. Assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos nem tem herdeiro? Por que, pois, herdou Malcã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo. E Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Lamenta, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhas de Rabá, cingi-vos de sacos, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e os seus príncipes. Por que te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora cada um diante de si, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disto farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Acerca de Edom: assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai-vos, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú no tempo em que o castiguei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam rabiscos? Se ladrões de noite viessem, não te danificariam quanto lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos e não se poderá esconder. Foi destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber do copo, totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas. Ouvi novas vindas do Senhor, que um embaixador é enviado aos gentios para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre os gentios, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração, tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de desolação. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque num momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou entre os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho serão arrastados. Certamente ele assolará as suas moradas com eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que ele, como águia, subirá e voará, e estenderá as suas asas contra Bosra, e o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está com dores de parto, acerca de Damasco. Envergonhou-se Ramate e Arpade, porquanto ouviram más novas, desmaiaram. No mar a angústia, não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram como da que está de parto. Como está abandonada a cidade do louvor, a cidade da minha alegria. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos.
e acenderei fogo no muro de Damasco, e consumirá os palácios de Bene-Hadad, a cerca de Quedar, e dos reinos de Hazor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar, e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus gados, as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si, e lhes clamarão: há medo por todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe. Buscai profundezas para habitar, ó moradores de Hazor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós, e formou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação tranquila, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, habitam sós, e os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo, e os espalharei a todo o vento, aqueles que estão nos lugares mais distantes, e de todos os seus lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Hazor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias o profeta contra Elão no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 50. Babilônia será destruída e nunca mais voltará a se levantar. O povo disperso de Israel será trazido de volta às terras de sua herança. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, fazei ouvir, não encubrais. Dizei: tomada está a Babilônia, confundido está Bel, espatifado está Merodaque, confundidos estão os seus ídolos, e quebradas estão as suas imagens. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo: vinde e unamo-nos ao Senhor, numa aliança eterna que nunca será esquecida. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram, de monte para outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que as achavam as devoravam, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio de Babilônia, e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei, e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada. As suas flechas serão como as de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. A Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearam serão fartos, diz o Senhor. Porquanto vos alegrastes e vos regozijastes, ó saqueadores da minha herança, porquanto vos engordastes como novilha no pasto, e mugistes como touros. Será muito confundida vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu à luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor, não será habitada,
antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará, assobiará por todas as suas pragas. Ordenai-vos contra a Babilônia ao redor, todos os que armais arcos, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela ao redor, ela já se submeteu. Caíram seus fundamentos, estão derrubados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, assim lhe fazei. Arrancai de Babilônia o que semeia, e o que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva, virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E por último Nabucodonosor, rei de Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que castigarei o rei de Babilônia, e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. E farei tornar Israel para a sua morada, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada. E os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Sobe contra a terra de Merataim, sim, contra ela, e contra os moradores de Pecode. Assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo o que te mandei. Estrondo de batalha há na terra, e de grande destruição. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra. Como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste. Foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu depósito e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor, Deus dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros. Fazei dela montões de ruínas e destruí-a de todo. Nada lhe fique de sobra. Matai a todos os seus novilhos, desçam a matança. Ai deles, porque veio o seu dia, o tempo do seu castigo. Eis a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, a todos os que armam arcos. Acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez, fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos. Os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que os levaram cativos os retiveram, não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus poderosos, e desfalecerão. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre toda a mistura de povos que está no meio dela, e tornar-se-ão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas, e secarão. Porque é uma terra de imagens esculpidas, e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso, habitarão nela as feras do deserto, com os animais selvagens das ilhas. Também habitarão nela as avestruzes. E nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor,
Assim ninguém habitará ali, nem morará nela, filho de homem. Eis que um povo vem do norte. Uma grande nação e muitos reis se levantarão dos extremos da terra. Armam-se de arco e lança. Eles são cruéis e não têm piedade. A sua voz bramará como o mar, e sobre cavalos cavalgarão, todos postos em ordem como um homem para a batalha, contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a sua fama, e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, como da que está de parto. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, porque num momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que poderá permanecer perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia, e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os pequenos do rebanho serão arrastados. Certamente ele assolará as suas moradas sobre eles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações.